Dê um pobre 10 mil reais e ele vai comprar um iPhone. Dê a um rico 10 mil reais e ele vai transformar em 100 mil. O problema é que o brasileiro ele não tem noção de educação financeira. Ele faz dívida no cartão de crédito e aí entra num loop. Dê a um pobre 10 mil reais, ele vai comprar um iPhone. Dê a um rico 10 mil reais, ele já tem um iPhone, ele vai fazer outra coisa com esse dinheiro. Dê a um pobre 10 mil reais, ele vai comprar um micro-ondas, uma geladeira. Dê a um rico 10 mil reais, ele vai fazer outras coisas. Ele já tem um micro-ondas, uma geladeira. Dê a um pobre 10 mil reais e ele vai preencher essa geladeira. E ele vai ter o que colocar dentro do micro-ondas. Dê a um rico 10 mil reais, ele já tem o que colocar dentro do micro-ondas que ele já tem, dentro da geladeira que ele já tem. Evidentemente o problema não tem nada a ver com educação financeira, mas tem a ver com desigualdade social e com condição material de vida dentro de uma sociedade de consumo. Quando você dá dinheiro para alguém que não tem dinheiro, essa pessoa vai entrar dentro da sociedade do consumo, vai passar a ser alguém com algum poder de compra limitado. Já uma pessoa que sempre tem um poder de compra que tem um limite muito mais largo do que o de uma pessoa pobre e que consegue de maneira estável permanecer com esse poder de compra, uma grana a mais, ela não serve para estendê-lo, ela serve para ser trabalhada criativamente, ela serve para ser trabalhada como aquela grana que não é o necessário básico para se ter uma vida. A tendência desse tipo de discurso é colocar sobre o pobre uma aura de burrice, uma aura de não saber o que fazer com a grana e justamente por isso é pobre, justamente porque não consegue guardar dinheiro, porque não consegue manejar dinheiro, porque não tem essa tal educação financeira que inclusive na boca de pequenos empresários ou de grandes empresários deveria ser colocada na escola para as pessoas aprenderem. Ou seja, deveria ter na escola a educação financeira para lidar com o pouco dinheiro que se tem, e não exatamente a crítica necessária para se compreender por que se tem pouco dinheiro. Com esse tipo de observação, o foco na própria desigualdade social e econômica, o foco nas causas econômicas é deixado de lado e passa a se ter um foco supostamente na educação, porque também não é exatamente na educação. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Esse foco que parece ser na educação, na verdade, ele é sobre um conceito chamado capital humano. É sobre um foco em cima daquele que é entendido como empresário de si. E enquanto empresário de si, precisa dar o seu jeito para aumentar os rendimentos que consegue e diminuir os prejuízos que de repente poderá ter. O foco no capital humano é um foco em uma educação direcionada para o indivíduo de tal maneira que esse indivíduo possa se sair melhor dentro da estrutura econômica que nós vivemos. No entanto, o foco no capital humano é aquele que retira de jogo, de discussão, todas as limitações que são estruturais promovidas pela própria estrutura econômica que nós vivemos. É justamente através do capital humano que o racismo em cima da meritocracia, que todas as formas de preconceito que estão em cima da meritocracia são colocadas para fora da conversa. E a meritocracia em si passa a ser um elemento máximo e fundamental para a análise das trajetórias pessoais. É a partir do capital humano que uma certa responsabilidade sobre si é colocada em jogo e que, ao mesmo tempo, nessa responsabilidade sobre si e num dado discurso da meritocracia, se deixa de lado fatores estruturais que fazem com que a vida cotidiana não seja meritocrática, como racismo, fatores como a própria desigualdade socioeconômica, fatores como a própria exclusão de espaços que possibilitam que você alcance novos cargos, por exemplo, fatores que envolvem você não ser chamado para uma entrevista simplesmente por não ter feito uma faculdade ou outra e por aí vai. Quando Michel Foucault fala do empresário de si, faz a sua crítica, fala sobre o capital humano e faz a sua crítica, ele coloca para jogo como que o capital humano ele é visto como aquilo que envolve duas coisas, né? Primeiro, certas habilidades inatas e certas habilidades que são aprendidas. Aquelas que são aprendidas são limitadas pelo tipo de sujeito que você é.
São limitadas pela sua trajetória individual, ou seja, uma pessoa pobre dificilmente vai conseguir fazer uma faculdade de ponta, dificilmente vai conseguir ter um título de ponta, dificilmente vai ocupar determinadas posições. E ao mesmo tempo pensando no inatismo, ou seja, pensando em habilidades que envolvem as suas predisposições, aí a gente entra num papo que pode culminar em certo racismo, que pode culminar em uma certa eugenia, que pode culminar no entendimento de pessoas que valem mais ou valem menos por uma certa constituição inata que elas têm. E tudo isso está dentro de um jogo da meritocracia, em que envolve menos, importa menos entender as condições materiais da vida e importa mais entender aonde cada um chegou e deduzir que isso foi por algum tipo de mérito. Tudo bem?